Ser humano incrível, hoje estou aqui com essa grande mulher, Michele Missões. Ela é ministra da palavra, ela é missionária, mentora de mulheres, ela desperta o que há incrível dentro das mulheres. Queria agradecer você, Michele, por aceitar o convite de participar do programa. Eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas vidas nos Estados Unidos vão ser alcançadas através da sua vida. E a gente queria saber quem é Michele. Quem é Michele Missões? Seja bem-vinda. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Mas eu cresci, oh aleluia, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Amém. Louvado seja Deus. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse programa. Então, Michele Missões é uma menina, né, do Rio de Janeiro, em qual eu estou tendo muitas experiências grandes com o Senhor. Tive um encontro forte com Deus, né, uma pessoa em qual o Senhor tirou da lamaçal do pecado, em qual eu estava dentro do terreiro de macumba, e o Senhor me arrancou e tem feito coisas incríveis na minha vida. Essa é Michele, mulher de guerra, mulher de oração. E aí, pronta para avançar. Eita, glória! Glória a Deus aí. É uma honra poder ouvir um pouquinho da tua trajetória aí. E fala pra gente aqui, que eu sei que você é uma mulher que vai para monte, desce monte, ora a vida das irmãs, vai para casa das pessoas fazer oração. Quando que você descobriu o teu chamado ministerial? Quando que foi que Deus falou com você? Eu descobri o meu chamado foi em 2011, né, em qual eu tive um encontro com Deus. Eu ia para a igreja. Na verdade, eu nunca fui, eu não conhecia a palavra do Senhor. Eu fui oferecida aos demônios quando eu era pequena, e eu não gostava de crente, eu não suportava, né, receber palavras, papelzinho de evangelização. E ali eu comecei a passar por algumas dificuldades na minha vida, e eu comecei a ir para a igreja. E nisso que eu fui para a igreja, eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas os louvores falavam muito comigo. Eu sentia muito forte a presença do Senhor, e eu me lembro que eu tive um encontro com Deus naquele ano, porque eu saí de casa e falei para o Senhor, Senhor, eu só queria ouvir a sua voz, eu só queria que o Senhor mudasse a minha vida. E foi algo incrível, uma experiência muito forte que eu tive, porque quando eu cheguei nessa igreja, o pastor começou a louvar, ele colocou o ministério de louvor primeiro, e depois ele fez logo o apelo. E naquele apelo, eu senti muito forte a presença do Senhor, coisa que eu nunca tinha sentido antes. E aquela presença era algo tão forte que eu ficava toda arrepiada. E as pessoas indo lá na frente, aceitando Jesus, e eu nada de ir, eu me travava. Eu senti algo tão forte, quando eu me dei em si, eu já estava lá na frente. E nisso que eu estava lá na frente, quando eu estava indo em direção ao púlpito, eu senti um vento muito forte. E esse vento que eu senti, eu olhava para o chão, e é como se eu estivesse se limpando, como a sujeira sobre mim estivesse saindo. E ali o Espírito Santo de Deus falou comigo, estou fazendo uma nova história na sua vida, porque hoje você é uma nova criatura. E ali eu comecei a ter experiências com o Senhor, ali o Senhor começou a confirmar comigo a minha chamada, o meu ministério, e foi algo incrível que eu tive com o Senhor naquele dia.
incrível, é muito bacana a gente saber como funciona, né, quando Deus chama a gente. Para mim, eu tive um encontro com Deus, foi quando uma pessoa do Instagram me conhecia e falou assim: Carlos, você tem uma fé muito bonita, você conhece a Lagoinha Igreja? Eu falei assim: Lagoinha o quê? A boate? Que eu era do mundo. E aí ela: não, uma igreja. E quando eu fui, exatamente igual você, quando eu cheguei na igreja e quando o pastor Vitão, ele fez o apelo, eu já estava lá na frente antes dele até falar de levantar a mão, porque o Espírito Santo, exatamente, eu tive um encontro tão intenso, tão profundo, que eu caí no chão de joelho e não parava de chorar. E assim, é surreal, né? Para tu ver da onde Deus nos tira, né? Do lamaçal do pecado, onde a gente não tinha noção, dimensão de onde a gente estava, porque quando a gente está no mundo, para a gente acha que está tudo bem, mas na verdade a gente está simplesmente largando a nossa alma, deixando a nossa alma para o inimigo. E fala para a gente aqui um pouquinho do seu deserto. Qual foi o momento mais difícil dentro do seu deserto? Inclusive o tema hoje é Crescendo no Deserto. Qual foi o momento mais difícil no seu deserto? O momento mais difícil no meu deserto foi quando que eu perdi meu pai, porque assim que eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, eu sempre trabalhei, eu sempre tive a minha vida, e o Senhor falou que era para mim abrir mão. Eu tinha uma loja de roupa, e o Senhor mandou eu abrir mão da loja para viver para Ele. Isso foi muito difícil a entender. Eu não aceitava, eu tentei fugir, porque há momentos da nossa vida com Deus nós queremos fugir da responsabilidade que o Senhor nos proporciona, e eu queria fugir. Só que aconteceu tantas coisas, a loja começou a parar, os clientes começou a não ir mais comprar, e eu comecei a viver momento de escassez dali. E dali eu tive que fechar a loja e comecei a viver para o Senhor, viver para a obra, depender do Senhor em tudo, aonde o Senhor me levava, onde o Senhor, oração lá, tudo na dependência de Deus, sem dinheiro para nada. Mas eu ainda tinha um provedor que era meu pai, né? Eu perdi minha mãe com 15 anos e eu só tinha o meu pai. E quando que as coisas apertavam, eu corria para ele. Mas o Senhor fez uma grande obra na vida dele. Meu pai era alcoólatra, eu orava muito pela vida dele. Todo dia, meio-dia, meu pai já estava bêbado. Eu subia os montes, eu buscava a face do Senhor. E o Senhor falou que iria fazer uma grande obra na minha casa. E para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor fez. Mas o Senhor falou assim: eu vou recolher. E aí eu comecei a viver o deserto mesmo, porque eu não tinha mais o provedor, né? Eu fiquei na dependência de Deus, né? Você querer comer algo, você não ter, você querer vestir, você não ter, e você ter que orar ao Senhor, você ter que pedir ao Senhor, e o Senhor todo o tempo sempre foi fiel. A todo tempo o Senhor sempre foi fiel. Eu pensar em algo, querer comer algo, e a pessoa entrar em contato comigo, mandar o Pix para mim e ainda falar: isso daí é para você comer o que você quer comer. E ali eu vejo o cuidado de Deus. Então, um dos maiores desertos da minha vida com Deus foi a perca do meu pai, que era o mantenedor da casa. Entendi. E aí a gente tem uma grande lição, né? Que o maior deserto, né, que Deus desenvolve a gente é quando a gente está na escassez. A gente sente falta, né? Daquilo que a gente tinha como conforto, que era seu pai, e você não tinha mais. Mas só que o deserto é a escola de Deus, é onde ele está te capacitando para te tornar hoje quem você é, né? Uma mulher de fé, uma mulher que transborda, né, o Espírito Santo. E dentro desse teu deserto, fala para a gente qual foi uma experiência única com Deus que você vivenciou dentro do seu deserto. Se quiser contar alguma experiência que você viu que a mão de Deus ali, ele te constrangeu de uma forma que você não esperava. As experiências do meu deserto que eu enfrentei com Deus, a maioria quando que eu queria comer algo e eu não comentar nada com ninguém, eu não compartilhar nada com ninguém, e a pessoa entrar em contato comigo e ser específica no que eu falei com o Senhor. E eu acho interessante porque não foi em abrir a boca, e sim falar em Senhor no Espírito, no silêncio. E sabemos que no silêncio só o Senhor sabe, só o Senhor ouve. Satanás não tem o poder,
né, de ouvir aquilo que nós estamos falando com o Senhor em pensamento. Então, eu tive a convicção que verdadeiramente era Deus, né, Deus está em casa e querer comer algo, né, e, assim, a comida mais que, às vezes, um exemplo, um churrasco, ai, Senhor, tô doido para comer um churrasco, tô doido para comer uma pizza, e a pessoa entrar em contato comigo, mandar o Pix e falar assim, esse dinheiro é para você comer a pizza que você quer. Então, assim, você vê o cuidado de Deus, né? Você vê, assim, que verdadeiramente é Deus, né? Na sua vida. Experiências que eu tive em montes de buscar a face do Senhor no monte e ter dívidas para pagar, dívidas de dentro de casa, uma conta de luz, uma internet, algo, e a pessoa vinha até mim, né? E falar assim, Deus mandou te dar esse valor, porque é o valor para você pagar a sua conta. Então, assim, é algo incrível, né? Que você olha assim, tu fica impactado com Deus. Você vê o cuidado de Deus. Então, essas experiências são algo que eu levo para o resto da minha vida. O cuidado de Deus comigo no deserto foi surreal. Pô, que tremendo ouvir isso. E as pessoas que estão vendo, elas não, muitas delas ou estão no deserto ou ainda vão passar. E qual é a direção que você dá para uma pessoa que está no meio do deserto, que está no deserto? O que ela precisa fazer para que ela saia dali de acordo com o que Deus quer para a vida dela? O que ela precisa fazer dentro do deserto? O que você direciona para uma pessoa que está no deserto? O que ela precisa fazer dentro do deserto é confiar no Senhor. A confiança, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando que você confia em Deus e você lembra das promessas, porque as promessas do Senhor para as nossas vidas, quando que nós estamos no deserto, é um fortalecimento que vem para nós, é algo que nos levanta, né? Porque a gente começa a imaginar, a pensar nas promessas que o Senhor tem para nós. A mesma coisa como aconteceu com aquele povo saindo do Egito, né? Eles estão ali no meio daquele deserto, mas ali o Senhor cuidava do povo, o Senhor mandava o maná do céu, o Senhor não permitia com que as roupas venham se acabar, né? Então, você vê o cuidado de Deus com aquele povo, né? Infelizmente, o povo começou a murmurar. Então, no deserto, a sua confiança tem que estar no Senhor. Não olhar para o lado, não olhar para outro, mas sim olhar para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque, muitas das vezes, opiniões alheias no meio do deserto te impedem de você sair do deserto. As opiniões de pessoas impedem, né, de você avançar, de você alcançar a terra prometida. E no meio do meu deserto, veio muitas pessoas tentando até mesmo minar a minha fé, né? Porque no deserto, pessoas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, nem todos irão entender. Porque muitos olham para nós e veem assim, mas não é uma mulher de oração, não é uma mulher que está sempre nos montes, não é uma mulher que está sempre orando pelas pessoas, as pessoas estão recebendo vitória. Por que a vida dela é desse jeito? Por que a casa dela é desse jeito? Né? E se você parar para analisar o que as pessoas estão dizendo de você, a sua mente começa a ficar turbada, né? E na medida que a sua mente fica turbada, você acaba saindo do propósito de Deus e você começa a murmurar. Então, a murmuração te impede de você sair do deserto, né? Porque o Senhor não quer que nós venhamos murmurar, o Senhor quer que nós venhamos ter fé. Porque a fé é o quê? O firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou vendo a terra prometida, mas eu creio que eu vou alcançar. Então, o que eu deixo para vocês que estão no deserto, ou se vão passar pelo deserto, porque nós iremos passar até a vinda de Jesus, muita coisa acontece na face da terra, mas a sua confiança, ela tem que estar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Existem 3 coisas que todo cristão vai passar: deserto, vale e montanha. Isso daí não é incontestável, todos nós vamos passar. A experiência que eu tive de deserto, né, você passou grande parte do meu deserto, né, em oração, orando pela minha vida, fazendo jejum junto comigo. Eu creio que a minha experiência com Deus ela foi única porque eu utilizei 3 princípios para eu sair do deserto. O primeiro é apresentar tudo aquilo para Deus, tudo aquilo que eu estava passando. Eu nunca murmurei aquilo que você falou. E quando você apresenta para Deus, você não pode murmurar. O segundo princípio muito importante, cara, obediência. O deserto a gente precisa obedecer à direção de Deus. Por que o deserto às vezes é doloroso? Porque a gente precisa ouvir só a voz de quem resolve.
e não a voz das pessoas ao nosso entorno, que não estão passando pelo que a gente está passando. E o terceiro princípio é renúncia. Renunciar tudo aquilo que vai te afastar do teu propósito. Então, para mim, hoje, eu acho que a pessoa, para ela sair do deserto, como você falou, é exatamente isso. É não murmurar, é obedecer ao que Deus tem para a tua vida e renunciar, porque esses princípios ele vai te levar para um outro nível de experiência com Deus. E você falando um pouquinho de deserto, fala para mim quem é para você da Bíblia, quem é para você uma referência, qual é o herói da Bíblia que você fala, que você sente uma empatia na história, seja José, seja Jó, para você quem é o herói da Bíblia que te impacta muito? Você tem algum? A minha é Jó. Para mim é Jó. Jó. De tudo que ele já enfrentou, ele passou. A esposa dele manda ele abandonar, né? Porque a Bíblia diz, abandona esse Deus e morre. E ele diz, não, nu eu vim e nu eu voltarei. De tudo que ele enfrentou, de tudo que ele passou, que ele perdeu e permaneceu. Então, quem permanece, alcança a terra prometida. Quem permanece, o cativeiro é mudado. Então, quando que você permanece naquilo que Deus te proporcionou você passar, você tem galardão de vitória. Eita glória, exatamente isso. E quando Deus ele te prepara, né, a gente dentro do deserto, e se ele já te mostrou aquilo que ele vai fazer, porque ele já fez no mundo espiritual. Só que a gente ainda não recebeu porque a gente não está preparado para receber. Talvez se ele liberasse a sua bênção, você que está visualizando hoje essa entrevista, se Deus entregasse para você a oração que você pediu ontem, será que você continuaria seguindo ele? Claro que não, provavelmente não, porque você já recebeu aquilo que você pediu. Então, por isso que Deus ele não dá aquilo que a gente quer, na verdade, dá o que a gente precisa. E ele vai dando em gotas, né? Até aqui eu te sustento. Aí você vai passar por uma aprovação para gerar e ser aprovado. Aí ele vai te dar um outro nível. E dentro dessa escola de Deus, que é o deserto, né? Que é a escola, acho que é a principal escola, quem é Deus para Michele? Quem é esse Jeová Jireh? Quem é? Deus para mim é algo sobrenatural, né? É algo que eu não vejo, mas eu sinto. É um pai, é um amigo, é um companheiro, é um esposo, é aquele que zela por mim, é aquele que corrige, porque a Bíblia diz que ele corrige aquele que ele ama, é aquele que cuida, é aquele que eu tenho vivido experiências que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria viver, de me pegar da lamaçal do pecado e me transformar como uma grande mulher de Deus, uma nova mentalidade, um novo caráter, uma nova conduta. Então, isso, para mim, Deus é incrível. É incrível. Que bem. Deus, para mim, é tudo também. Ele é na verdade, é meu alicerce. Né? Eu não faço nada. Sem ele. Antes de a gente começar aqui, eu estava de jejum, né? Fiz 15 horas de jejum, você também fez, entregou o seu. E quando a gente vive realmente o propósito de Deus, tudo que Deus fala para a gente se torna leve, porque ele nos guarda, né? Ele nos capacita. Quanto tempos atrás a gente, né, quando a gente era do mundo, que a gente ia num sábado e estaria na igreja consagrando ao Senhor? Quantas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui vai viver maravilhas como você está vivendo, né? Uma mulher hoje usada, uma mulher que tem agenda todos os dias para pregar, para orar, e tudo isso pela graça de Deus, que é imerecida. Então, e muito importante a gente consagrar a Deus, né, os nossos planos, os nossos projetos. E como que a Michele Missões, ela se vê daqui a 5 anos com Deus? Como é que você se vê daqui a 5 anos com Deus? Onde você acha que você vai estar? Qual é o teu nível de conquistas, teu nível de intimidade? Fala pra gente um pouquinho. Eu creio que daqui a 5 anos mais experiências surgirão na minha vida, porque todo dia a gente aprende com o Senhor. E quanto mais experiência nós temos com o Senhor, mais níveis nós iremos subindo no mundo espiritual, mais entendimento, sabedoria, discernimento, né? E eu creio que grandes coisas e muitas mulheres, eu creio que serão alcançadas através das minhas mentorias, através das minhas ministrações, né? Não somente mulheres, mas jovens, crianças, casais, né? Em qual o Senhor tem me usado bastante para a área sentimental também, porque é uma área que muitas pessoas têm sofrido. Então, eu creio que daqui a 5 anos
eu já vou estar com o meu milagre do meu lado também, e contando e testemunhando grandes coisas que o Senhor fez. Porque o que nós passamos, uma coisa eu entendo, Carlos, o que nós passamos hoje é para o nome do Senhor ser glorificado amanhã. Então, hoje eu estou aqui nessa entrevista porque algo eu passei. E amanhã eu vou passar por outro período de deserto e o nome do Senhor será glorificado. E é assim que nós conseguimos alcançar almas, alcançar vidas, né? O nosso propósito, o propósito de Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. O propósito de Deus sobre a nossa vida é o quê? Nós pregarmos a palavra dele, nós testemunharmos um Deus que faz, um Deus que muda. Muitas pessoas se encontram desacreditadas, aflitas, angustiadas, com medo. E eu quero dizer para você que Deus muda a situação. Deus pega da lamaçal do pecado, Deus transforma. Porque da forma que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do Carlos, o Senhor ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Estamos vivendo o tempo que pessoas estão tomando remédios, né? Querem até se matar, tirar a própria vida, porque começou um negócio e hoje não está da forma que deveria estar. Pessoas que estão perdendo muita coisa, como Jó perdeu, e se encontra desamparado, porque não tem ninguém para instruir, não tem um mentor, não tem uma mentora para segurar na mão e para ajudar. Louvado seja Deus. Mas o seu maior mentor é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E eu creio que daqui a 5 anos, muitas experiências, além do que eu já tenho, eu irei ter com o Senhor. Glória a Deus, gente. Sinto a presença do Espírito Santo, é muito verdade. Aleluia. Quando a gente tem essa comunhão com Ele, né, a gente sente a presença dele de forma poderosa. Eu estava almoçando aqui, falando, contemplando o que Ele tem feito na minha vida. E um dos poderes, eu acho que a gente tem nas nossas mãos, que ninguém pode tirar, e é de graça, é o poder da oração. Às vezes a gente fica totalmente ali sem recurso, angustiado, mas Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele sabe do que você precisa, ele provê tudo. Então não precisa você ficar desesperado, o deserto ele não vem para te matar, o deserto ele vem para te preparar. O quarto de guerra, onde você está orando, ele não vai te deixar famoso, mas ele vai te dar um principal, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso ninguém tira. E isso é uma busca, né? É uma busca nossa diária. E para a gente que a gente está quase encerrando, está sendo incrível. Creio que vai ter outras entrevistas aí, em nome de Jesus. Fala para a gente aqui, se quer deixar um recado para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, quer deixar uma mensagem para as mulheres, fica à vontade. Sim. A palavra que eu quero deixar para as mulheres lindas aí dos Estados Unidos, né? Que, como o Jó falou, Jó 42:10, que vai dizer, bem sei que tudo pode, e nenhum, 42:2, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo Deus pode fazer. E eu quero dizer para vocês, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é o deserto que você vai enfrentar, mas o deserto não é a sua morada. A deserto é só uma passagem. Quanto mais você confia no Senhor e caminha, obedece, mais rápido o Senhor te tira desse deserto. Então, o Jó está dizendo para nós, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo ele pode fazer, tudo ele faz. Tudo aquilo que o adversário lança sobre a sua mente, em qual bloqueia a sua mente, para que você não venha crer, para que você não venha acreditar, está sendo lançado por terra hoje. Porque o Senhor está neutralizando tudo que o inferno guerreia sobre a sua vida. Porque o seu cativeiro será mudado, a sua vida será mudada. O que o Senhor ele tem para você, o que o Senhor vai te proporcionar, é algo grande, é algo poderoso, para com que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Confia, acredita, porque Deus ele é fiel. Eu quero dizer para você, o importante não é você estar no deserto, o importante é como você está se produzindo no deserto. Qual tem sido a sua produção no deserto? É produção de oração, é produção de busca, é produção de clamor, é produção de confiança. O que você está produzindo que vai fazer você alcançar a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça disso.
Você precisa produzir no seu deserto. No seu deserto não é para você paralisar. No seu deserto não é para você murmurar. No seu deserto não é para você fugir. O deserto é para você produzir. E a produção que o céu tem para a sua vida é uma produção de busca, é uma produção de clamor, é uma produção de entrega. Porque quanto mais você se entrega para o Senhor, mais intimidade, aleluia, você tem da parte dele para contigo. Então, não importa, não murmura, adora e glorifica, porque Deus, da forma que ele tem mudado a minha história, a minha vida, eu declaro que ele vai mudar a sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Recebo, aleluia, glória a Deus. Michele, as pessoas que querem conhecer um pouco da tua experiência, que quer fazer mentoria com você, fala pra gente qual é o teu Instagram, para as pessoas te procurar, para as pessoas buscar lá um pouco mais de quem é a Michele, as pregações, falando do Evangelho. Qual é a tua rede social para o pessoal te seguir e para te contactar para fazer mentoria? Sim, então a minha rede social é no Instagram, né? Michele Missões Oficial 2. Michele Missões Oficial 2. Tem lá o link, lá, só clicar no link, que aí vai se conectar, né, com a equipe para nós fazermos a mentoria. Queria te agradecer. Primeiro, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é escasso, por ter participado aqui. Tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas. O programa vai ao ar na segunda-feira, às 9 horas da noite. Tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Gratidão enorme em ter você aqui. Finalmente aconteceu depois de muito tempo, foi de anos. Verdade. É uma honra, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Amém. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aí com você, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo através dessa entrevista e muitas pessoas serão impactadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, até a próxima, que eu sei que Deus vai permitir. Amém. Tchau, tchau. Calma aí. Agora já gravou já, calma aí. Oi. Deixa eu ver aqui. Vou apertar aqui.